Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que nós estamos estudando, chamada Burnout, Vencendo o Esgotamento. Nós estamos vendo que boa parte do mundo está falando sobre isso. São os assuntos que estão aí na internet, nos livros, nas reportagens. Nós estamos no mês de janeiro, como nós já estamos falando, que é o mês de prevenção aí à saúde mental, janeiro branco, e nós estamos falando sobre isso. E o que é que nós temos visto até aqui, por meio de estudos, pesquisas, entrevistas e dados, é que a maioria de nós, praticamente aí todas as pessoas, se não todas, talvez quase todas, estão de fato cansadas, esgotadas. Na primeira ministração, eu perguntei aqui quem estava se sentindo cansado, esgotado, boa parte praticamente aí da igreja se colocou de pé. E esse estado de cansaço é o que nós temos visto, ele tem sido constante. Não basta a noite de sono, não basta férias, nós continuamos cansados, não basta dar uma pausa, nós continuamos cansados, nós voltamos ainda cansados e esgotados. E a pergunta que nós temos levantado é essa: o que é que de fato tem acontecido aí conosco? E um dos livros que nós temos utilizado bastante, nós temos explorado esse livro aqui, apresentamos ele como parte da nossa série, é o livro Sociedade do Cansaço, um livro escrito em 2010. E esse livro, que foi escrito em 2010, ele traz alguns apontamentos, quase que uma espécie de previsão do que aconteceria na nossa sociedade nesses anos que nós já estamos vivendo ele. Então, um livro escrito em 2010, onde o autor já apontava para 2015, 2020, 2025, para o que provavelmente estaria acontecendo com a gente. E nesse livro ele fala exatamente sobre isso. Olha, as principais doenças enfrentadas no século XXI não serão provocadas por vírus ou bactérias. A luta se dará contra as doenças neuronais, ou seja, as doenças psicológicas e psiquiátricas. Será que ele acertou, irmãos? Vocês acham que essa previsão aqui está certa, sim ou não? Com certeza. Lá em 2010, onde esse livro é escrito, e nós já vimos explorando um pouco desse livro, e ele disse aí que as principais doenças a serem enfrentadas no século XXI, elas não seriam essas provocadas por vírus, por bactérias, etc. e tal, mas elas seriam contra as doenças psicológicas ou psiquiátricas. Embora tenhamos passado recentemente aí por uma pandemia, que foi uma doença aí causada por um vírus, e talvez você ainda não está acreditando, esteja cético que ele acreditou ou não, nós precisamos de fato analisar essa realidade, porque a verdade é que existe uma pandemia muito maior do que essa pandemia que nós enfrentamos, essa pandemia causada por vírus, que nós passamos por ela recentemente. E o que esse autor aí está abordando é que essa pandemia que nós vamos falar dela, ela não é causada por vírus, ela não é causada por bactérias, é uma pandemia causada por outros motivos, mas que tem nos levado a um adoecimento emocional. Então a revista Veja, lá em 2019, fazendo essa pesquisa, eu descobri que ela soltou aí essa pesquisa, isso fez parte do meu TCC também, na minha formatura. A revista Veja trouxe essa pesquisa aí, disse que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. E pode ser que eles estejam aqui entre nós. 86%. Eu falo que às vezes a igreja é quase que um laboratório, né? A gente que estuda a mente, o comportamento, tem hora que eu fico olhando assim, eu falo, Senhor, deixa eu orar. 86% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, têm algum transtorno mental. Lembra que na primeira ministração, eu apresentei aqui também uma pesquisa, onde os estudiosos dizem que 85% dos brasileiros já sofreram com burnout. Boa parte da nossa população está enfrentando isso. E agora, 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental, algum tipo de dificuldade nessa área emocional. Ansiedade, preocupação excessiva, desânimo, depressão, bipolaridade, algum tipo de transtorno
86% dos brasileiros passam por isso. Não é à toa que basta você ir abrir a agenda. Eu desconheço algum psicólogo aí que está com a agenda vazia. Todos eles estão com as agendas aí bem lotadas. Ainda seguindo nesse ramo de pesquisas, lá em 2021, a BBC News soltou também uma pesquisa com esse dado aí, ó, sobre Covid. Saúde mental piorou para 53% dos brasileiros sob pandemia, aponta a pesquisa. Irmãos, olha só isso aqui. Aquilo que já estava ruim, piorou. Porque nesse tempo da pandemia aqui, saúde mental piorou para 53% dos brasileiros. Quem se lembra dessa época? É até difícil, apesar de que a gente meio que esquece, né? Mas essa foi uma fase bem difícil, né? Nós vivemos o quê? O tal do isolamento social, ficamos sozinhos, e aí desenvolveu depressão, ansiedade, várias coisas aí aconteceram. Ou seja, 53% dos brasileiros tiveram aí a sua saúde mental piorada de uma forma aí aguda. Ou seja, nós precisamos levantar aí diante dessa realidade uma questão. Por que nós estamos adoecendo emocionalmente? É o que nós temos estudado aqui. Qual que a causa disso será? Qual que é o diagnóstico? Então, para podermos tratar isso de maneira apropriada, nós temos buscado alguns caminhos. Primeiro capítulo dessa série, na primeira ministração, nós falamos lá sobre aquele psicólogo alemão, década de 80, que foi um dos primeiros a descobrir os primeiros sintomas do burnout. Ele começa a escrever sobre isso, e ele, na sua pesquisa, afirma que o burnout é provocado porque, quando alguém se dedica excessivamente a uma causa, não obtendo o resultado esperado, a recompensa esperada, ele então cai num esgotamento. Vocês já estão familiarizados com essa definição aqui, ó. A pessoa esgotada é aquela que está num estado de fadiga ou frustração em consequência de sua devoção a uma causa, seu estilo de vida, seus relacionamentos, coisas que não lhes trouxeram a recompensa esperada. Nós utilizamos a vida de Elias para falar que depois que tudo Elias fez, de tudo que Elias passou, ele se sente o quê? Frustrado, decepcionado, porque ele não obteve o resultado esperado. Então, primeiro capítulo, nós estudamos que, segundo a visão do Dr. Ebert, um psicólogo da década de 80, descobre os primeiros sintomas. O esgotamento é causado a uma dedicação excessiva a uma causa, não obtendo o resultado esperado, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos. Então, primeiro capítulo, primeira causa do esgotamento, decepção. No segundo capítulo, também, nós descobrimos essa série, que não somente a frustração, não somente a decepção gera esgotamento, mas o sucesso também causa esgotamento. Quando nós nos dedicamos, conseguimos alcançar aquilo que nós queríamos, quando nós chegamos lá, no ápice, no topo da conquista, nós também podemos enfrentar isso. Por quê? O segundo caminho é a autoexploração. No afã de nos realizar, comprar o que a gente quer, conquistar o que a gente quer, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, nós estamos nos autoexplorando. Primeiro caminho, a decepção, a frustração gera esgotamento. Segundo caminho, a autoexploração. Quando nós pensamos que somos autossuficientes, colocamos essa carga pesada sobre nós, e a cultura diz que nós temos que produzir, nós temos que desempenhar, nós temos que ter diversos papéis, nós temos que fazer. E a revista Época trouxe essa entrevista aí também, dizendo que, à medida que mais profissionais, bem-sucedidos, não só nas empresas, mas até ídolos do esporte, falam abertamente sobre esse tema, torna-se mais fácil desmitificar a ideia de que só pessoas com frustrações estão suscetíveis ao burnout. Aí nós trouxemos aqui o caso dessa atleta Simone Biles, uma atleta fantástica, recordista nas Olimpíadas. Ela disse, olha, não posso mais continuar. Decepcionou o seu técnico, os seus familiares, porque ela disse, a minha vida não é só ginástica, a minha saúde mental precisa ser cuidada também. Falamos do caso do Michael Phelps, medalhista, em uma única Olimpíada, 7 medalhas ou 8 medalhas de ouro. Das 28 medalhas que ele tem, 23 são de ouro. Também, ao se dedicar demais, chegar no topo, alcançar o que queria, se sentiu o quê? Também esgotado.
entrou numa depressão, chegou ao ponto de desejar também tirar a sua própria vida. Falamos também de uma das maiores consideradas, uma das maiores cantoras aí de todos os tempos, que é a Whitney Houston, também acabou aí numa depressão, tirando a sua própria vida. Falamos também do Jim Carrey. Quem nunca se alegrou nas tardes aí com os filmes do Jim Carrey, né? Sinônimo de sorriso, sinônimo de alegria. Hoje ainda ele está aí atravessando uma enorme depressão. Então a gente olha para essas pessoas porque é o que a gente deseja. A gente quer ter dinheiro. Nós queremos trabalhar, queremos ter uma casa boa, queremos ter conforto, queremos ter carro. E por conta disso nós vamos nos autoexplorando, trabalhando excessivamente, correndo atrás disso. E isso também gera esgotamento. Por que nós estamos tão cansados? Porque no centro de tudo isso, esse é o nosso alvo. Essas pessoas chegaram lá, conquistaram muitas coisas, mas sucumbiram também diante do esgotamento. Então hoje, primeira, decepção, frustração. Segunda, autoexploração. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa terceira causa, que eu acredito também ser uma das responsáveis por nos conduzir a esse esgotamento, a esse estado de cansaço, a esse, de fato, esgotamento que nós estamos aí vivendo e atravessando. E essa causa, talvez, que eu quero propor, seja o excesso de informação. Decepção primeira, frustração, autoexploração, e hoje eu quero falar do excesso de informação. Talvez o excesso de informação também seja uma das causas que esteja nos levando ao esgotamento. E aí, num livro intitulado Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, o Dr. Augusto Cury, que é especialista nessa área, ele disse assim, olha, sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável. O ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências graves para a saúde emocional. Adoecemos coletivamente. Este é um grito de alerta. Concorda ou não? O que o Dr. Augusto Cury está propondo aqui é que o que está acontecendo é que nós estamos absorvendo tanta informação, nós estamos recebendo uma quantidade tão grande de informação que nós não somos capazes de absorvê-las corretamente. Quantidade, velocidade, que nós não fomos criados para receber tudo isso. São tantas informações, são tantas coisas que nós lemos, tantas coisas que chegam a nós, que nós não conseguimos processá-las de uma forma correta. É como se o nosso corpo, a nossa vida interior, a nossa mente, não fosse capaz de suportar tudo isso. É como se nós estivéssemos funcionando 24 horas por dia, sem parar. O cérebro não desliga, o cérebro não para, uma quantidade de velocidade de informações que nós estamos sendo bombardeados o tempo todo. E pode perceber e reparar, se você tentar lembrar das últimas notícias que você recebeu, das coisas que você leu, das informações que você teve contato com ela, é muito provável que você nem se lembre mais. São tantas coisas que ao acordar nós já temos contato, são tantas coisas que nós já temos diante dos nossos olhos, dentro da nossa mente, e nós não temos noção do quanto isso impacta o nosso ser, do quão mal isso está de fato nos fazendo. Nós estamos funcionando além da nossa capacidade de suportar tudo isso. E o que está acontecendo com o nosso corpo é esse sentimento de cansaço, de frustração também, essa sensação de que, ainda que nós descansemos, nós não conseguimos resolver o nosso problema. E como que nós devemos, irmãos, lidar com isso? Que postura nós precisamos assumir diante desse excesso de informação? Como nós podemos cuidar, guardar, preservar a nossa alma para que ela funcione com limites de fato saudáveis? A Bíblia, há muito tempo, já falava sobre isso. Antes de qualquer médico, antes de qualquer psicólogo, antes de qualquer doutor, qualquer especialista trazer essa proposta, a Bíblia, há muitos anos, já falava sobre isso e já apontava todas essas questões para nós. Porque a Bíblia é um livro extremamente atual e eu quero te mostrar hoje como a Bíblia já falava a respeito desse assunto. Primeiro,
Abra aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, verso 23. Vai estar aí também na tela para nós. Aos vocês que nos acompanham aí também pela internet, pela transmissão, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Pode aí fazer as suas perguntas também. Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha o que diz aí. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o quê? O rumo de sua vida. Quem dirige o rumo da nossa vida? O coração. Tem algumas versões, por exemplo, eu separei aqui, a Nova Bíblia Viva, diz assim, olha, acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. A Almeida Revista Atualizada diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Então o que a Bíblia está dizendo é, o nosso coração é muito importante, e nós de fato precisamos guardá-lo. Agora, o que isso quer dizer? Quando nós pegamos essa palavrinha coração na Bíblia, quando nós analisamos o real sentido dela na língua original, no texto em que ela foi escrita, essa palavra coração significa ser interior. O que a Bíblia está dizendo? Algo dentro de nós. Quando a Bíblia diz, amém Jesus, que nós devemos guardar o nosso coração, a Bíblia está dizendo que nós devemos cuidar do nosso ser interior. Preste atenção onde nós vamos chegar. O que essa palavra está nos dizendo é que acima de todas as coisas, irmãos, nós precisamos guardar o nosso ser interior. E aí eu faço uma pergunta para nós, como cristãos. Será que nós temos guardado o nosso interior? Será que nós temos priorizado o lado de dentro acima de todas as coisas? Porque tudo que nós amamos, tudo aquilo que nós valorizamos, tudo aquilo que é importante para nós, nós cuidamos daquilo. Nós guardamos aquilo, nós investimos naquilo. Já viu quando alguém compra um carro novo? É interessante. A pessoa compra cera, paninho para limpar, passa talvez ali o dia inteiro lavando esse carro, e limpa, e guarda, e põe a capa, ilustra, toma cuidado, nem anda com ele, né? Vai capoeira, bate, arranha o carro, tem todo cuidado. Já viu a turma da bike? Eu fico impressionado com esse pessoal que anda de bicicleta. Compra umas bicicletas de 30 mil reais, vai para o meio do barro, da terra, andar, e quando chega, o que eles têm que fazer? Vai lavar, pincelzinho, uma graxazinha para não empenar nada ali, né? Para não travar as engrenagens, e passa aquele tempo ali limpando aquele negócio, moto da mesma forma. Por quê? Quando nós gostamos de algo, quando nós amamos algo, quando nós valorizamos algo, nós cuidamos daquilo. Nós protegemos aquilo, nós guardamos aquilo, e nós fazemos tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então nós cuidamos daquilo que nós valorizamos, nós tornamos aquilo uma prioridade, porque é importante para nós. E aí olha bem o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos dizendo que acima de todas as coisas que são importantes na nossa vida, acima de todas as coisas que nós valorizamos, nós precisamos, irmãos, tornar o lado de dentro, está ali, ó, o nosso ser interior como a nossa prioridade. Por quê? Porque como diz o texto aqui, a nossa vida depende do nosso interior. Já reparou quando alguém não está bem por dentro? A vida de alguém depende do seu ser interior. Quando nós não estamos bem por dentro, você não dorme bem, não trabalha bem, não vive bem. Por isso que a Bíblia está dizendo isso, olha, o nosso interior dirige o rumo da nossa vida. O nosso interior dirige a qualidade da nossa vida. O nosso interior define o destino da nossa vida. O problema é que a gente é tão distraído, tão desatento, tão agitados, tão alienados, tão ansiosos, que nós não damos conta desse mundo interior.
desse ser interior clamando, gritando dentro de nós. E veja isso através dessa imagem que eu quero mostrar para você aqui, ó. Que imagem é essa daí, irmãos? Quem conhece essa imagem? Ninguém? É um iceberg. Lembra lá do Titanic? Que o dono falou que ninguém afundava o navio, nem Deus. O que afundou o navio? Um iceberg. O que é isso? Só para você entender. O nosso ser interior, o nosso coração, ele é como um iceberg. Por quê? Existe uma parte da nossa vida que é visível, todo mundo vê. Essa casquinha para o lado de fora. Todo mundo está vendo. Você pode aparentar que está bem. Mas existe também uma parte que é interior. Ou seja, que ninguém vê, que ninguém sabe. Nós somos seres complexos, formados por uma parte material, corpo, isso aqui que todo mundo está vendo, e uma parte também imaterial, interior, que é a nossa alma, formada por mente, sentimentos, emoções, coisas que ninguém é capaz de perceber. Ainda que a ciência avance, ainda que a tecnologia avance, ninguém ainda conseguiu sondar por completo tudo aquilo que está dentro de nós. Então veja, olha, lado de fora desse iceberg, eu acho que ficou um pouco claro, né? Está a nossa vida exterior. Para o lado de dentro desse iceberg, a nossa vida de fato interior. A questão é que existe muita coisa na nossa vida abaixo da superfície. E qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós valorizamos apenas o exterior. Irmãos, nós investimos muito no nosso exterior. Ou seja, a nossa vida exterior talvez represente o quê? 10% contra 90% da nossa vida interior. E a nossa vida depende disso, da nossa vida interior. E se hoje a sua vida, você hoje, está enfrentando problemas na área de casamentos, na área de relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida profissional, provavelmente isso tem a ver com a sua vida interior, com o seu ser interior. Por quê? É Ele quem dirige o rumo da sua vida. É Ele que dirige o destino da sua vida. E se você quer encontrar a causa, o problema, se você quer tratar, você precisa ir muito além o quê? Da superfície. Porque nós somos uma geração que trata apenas com o exterior. Valoriza o exterior, mas a estética, mais estética do que essência. Olha, nós estamos nos tornando, irmãos, extremamente vaidosos. Nós gastamos muito dinheiro com o nosso exterior, com procedimentos caros, dolorosos, para alterar a nossa aparência, para alterar o nosso exterior. Perceba uma coisa, o nosso sorriso já não é mais natural. O nosso rosto já não é mais natural também. Nós estamos carregando o que, irmãos? O tempo todo coisas dentro das nossas bolsas, do bolso, para maquiar, para disfarçar, para tentar esconder, para retardar a nossa aparência exterior. Então nós somos uma geração que investe no exterior. A gente investe muito do lado de fora, mas se esquece do lado de dentro. É isso que o texto aqui está dizendo. Não há problema algum você cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua aparência, desde que isso não seja a sua prioridade, desde que isso não dirija a sua vida, desde que isso não governe a sua vida. Perceba, nós não investimos a mesma coisa, com a mesma prioridade, com a mesma intensidade no nosso lado de dentro. Não investimos no nosso interior, no nosso coração. Nós deveríamos dedicar tempo, irmãos. Deveríamos dedicar recursos, atenção, colocar o nosso lado de dentro como prioridade. E é isso que a Bíblia está dizendo. Acima de todas as coisas, cuide do seu interior, cuide do lado de dentro, cuide do seu coração, porque a sua vida depende disso. A nossa vida não depende da roupa, não depende da maquiagem, não depende da beleza exterior. Embora isso seja importante, a gente pode cuidar, mas isso não é tudo, não deve governar a nossa vida, não deve ser prioridade. É por isso que às vezes a gente não consegue entender, a gente é uma sociedade que julga. Por quê? Fala a verdade, olha bem aqui para mim. Isso parte muito dos homens. Quando os homens olham para um rapaz desprovido de beleza exterior, com uma mulher provida de beleza interior, normalmente o que o homem fala? Vocês sabem.
Por quê? Porque o que importa para nós é a beleza exterior. Ora a Deus, porque se ela vir acompanhada é bom, né, gente? Se ela vir acompanhada é bom. Mas veja, nós supervalorizamos o que é de fato o quê? Exterior. Investimos muito no cabelo, na maquiagem, nos dentes brancos, nos cílios, nas sobrancelhas, nos botox. Nós investimos demais no exterior. Não há problema em se cuidar. O problema é quando isso governa a sua vida. Ela é uma prioridade na sua vida. Quando isso dirige a sua vida. Quando a Bíblia está dizendo, acima de tudo, cuide do seu interior, guarde o seu coração, porque é dele que depende os rumos da sua vida, é ele que vai dar direção para tudo. Então se atente a isso, cuidar do ser interior é a resposta para muitas coisas que nós estamos enfrentando, inclusive o nosso esgotamento. Por isso a pergunta a fazer nessa manhã é, como cuidar do ser interior? Como cuidar do nosso ser interior? Como eu cuido da minha alma, do meu coração, do meu ser interior? E a Bíblia, livro escrito pelo próprio Deus, o nosso Criador, nos traz diversos princípios, ferramentas, instrumentos, para quê? Para que nós aprendamos a guardar o nosso coração, a nossa alma, e investir também no nosso crescimento. Lá nós vamos encontrar princípios da palavra de Deus. Mas eu quero me concentrar em apenas alguns que são extremamente importantes, que são pertinentes e valiosos para nós nessa manhã. Primeira coisa, se eu quero cuidar do meu ser interior, se eu quero guardar o meu coração, se eu quero vencer esse esgotamento, a primeira coisa, o primeiro cuidado que a Bíblia vai me dizer é, eu preciso proteger a minha mente. Primeiro ponto, proteja a sua mente. Olha o que Provérbios diz, o sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Forte esse texto, né? O sábio, tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Esse versículo é interessante, por quê? Porque ele nos desperta a entender que assim como o nosso mundo interior, a nossa alma, assim como o nosso corpo também precisa ser nutrido, a nossa alma também precisa ser alimentada. Para manter o seu corpo de pé, o que é necessário? Comer, beber, alimentar, exercitar, fazer uma série de coisas. E para manter a nossa alma em funcionamento, o que é necessário, irmãos? Todos nós nos alimentamos. Costumamos fazer várias refeições ao longo do dia. E quanto mais saudáveis forem essas refeições, melhor de fato será o quê? A qualidade da nossa vida. Então o tempo todo, nós temos esse cuidado. Nós temos essa atenção de entender quais são os alimentos saudáveis para nós ingerirmos. Quais são as comidas necessárias para o nosso corpo se manter em cuidado. Nós lutamos contra isso, pelo menos deveríamos lutar. Agora pense, por que não fazemos isso com a nossa alma? Da mesma maneira que a gente cuida do nosso corpo, porque a gente precisa dele para trabalhar, precisa estar de pé. Por que nós não cuidamos da mesma forma da nossa alma, do nosso ser interior? A nossa alma se alimenta constantemente, muitas vezes, ela está se alimentando inconscientemente. E nós não nos atentamos para isso, irmãos. A nossa alma está sendo nutrida, alimentada por tudo aquilo que a gente ouve, por tudo aquilo que a gente vê, por tudo aquilo que a gente assiste, por tudo aquilo que a gente pensa. Não pense você que essas coisas aí fora não te influenciam. Tudo que coloca diante dos nossos olhos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós pensamos, a nossa alma está sendo nutrida, está sendo alimentada por isso. Então pare e reflita, o que você está consumindo e ingerindo todos os dias? O que é que você ouve? O que é que você assiste? O que você pensa? É isso de fato que está alimentando a sua alma? É saudável ou não? Você pode achar que não, mas tudo que vemos, colocamos diante dos nossos olhos, pensamos, ouvimos e nos influencia de alguma forma. O Augusto Cury diz assim, olha, tudo em que cremos nos controla. Tem gente que crê numa série de coisas estranhas, né? Tudo que nós cremos nos controla. Se o que cremos é doentio, poderá nos deixar enfermos a vida toda. Você se identifica com essa frase? Tudo em que cremos nos controla. No que é que você crê?
Tem gente que crê nas fases da lua. Isso te controla. Tem gente que crê que não pode passar debaixo de escada porque vai ter alguma coisa, né? Isso te controla. Quem mais aí que os crentes costumam crer, pessoal? Pode falar, hein? A gente tem uma série de crenças. Olha, tudo que nós cremos nos controla. Então, se o que a gente crê é doentio, pode nos deixar enfermos a vida toda. Tem gente que acredita que ele é um fracasso. E ele vive doente a vida inteira. Tem gente que acredita que ele é doente. E por acreditar numa doença que ele mesmo colocou na cabeça, ele vive doente a vida inteira. Então nós começamos a crer em algumas coisas que nos controla ao ponto de que nós utilizamos isso como uma desculpa. Para o tempo todo usar isso como uma bengala, uma gangorra. E nós vamos ficando o quê? Enfermos a vida inteira. Então em nosso ser interior, no mais profundo dele, então as nossas crenças, nossos pensamentos, nossos valores, se forem valores doentios, crenças erradas, informações e pensamentos não fundamentados corretamente, nós sofreremos as consequências e seremos enfermos a nossa alma. Porque é assim, a gente pensa, a gente sente, a gente se comporta, os pensamentos ativam emoções, as emoções produzem comportamento e o comportamento reforça os pensamentos. E a gente vai vivendo assim. Já viu? Tem gente que é difícil tirar um negócio da cabeça dele. Entra aqui, gente, nossa Deus. E ele pensa isso, ele sente isso, ele se comporta dessa forma e vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo. Ou seja, a gente precisa mudar isso aí. Eu sempre tive uma relação complicada com esse negócio de comida. De alimentar bem, de comer bem. Sempre tive bastante dificuldade, né? Tem gente que tem essa inveja santa, né? Sempre tive muita dificuldade de ganhar peso. Sempre tive uma relação complicada com comida. Né? Não venho de uma família, na minha família, se eu não estou enganado, não tem ninguém obeso. Então sempre comi como? De qualquer jeito. Comi uma vez no dia, às vezes de manhã e estava bom, às vezes quando eu almoçava, e talvez eu ia comer lá para a noite, e quando comia, porcaria total. E aí ficava lá, gente do céu, né? Todo mundo se lembra como eu cheguei aqui, não lembra? Eu acho que eu cheguei aqui mais fino que esse negócio aqui. Melhorou um pouco, né, gente? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Por quê? Uma relação complicada, comia pouco, na hora errada, alimento errado, não agregava nada, até que um dia o meu corpo começou a sofrer isso. Começou a dar sinais, consequências, coluna doendo, má postura, muita dificuldade. O corpo começou a dar sinais. O que é que eu fiz? Procurei profissionais, médicos da área, gente para me ajudar a entender o que estava acontecendo, o que precisava saber para mudar essa realidade. E aí, nesses encontros ali que eu tive com eles, eles foram explicando, ensinando, orientando sobre a alimentação, o que era saudável, o que era necessário para o corpo. Aí eu fui aprendendo, fui mudando, fui entendendo o que era carboidrato, o que era proteína, a quantidade de vezes que eu preciso comer, o que eu preciso comer, como que come, exercício, etc. e tal. Por que eu estou dizendo isso? Você precisa entender isso. De certa forma, nós temos agido assim em relação à nossa alma. Nós estamos nos alimentando mal. Nós estamos nutrindo a nossa alma mal, de uma forma errada. E isso está trazendo para a gente prejuízo. As refeições rápidas, processadas e práticas não fazem bem. E é assim que nós estamos lidando com a nossa vida. Nós lidamos o tempo todo com o quê? Netflix, filmes, séries, informações instantâneas, conteúdos diversos, mas nós não temos um filtro para definir o que nós estamos ingerindo, se aquilo é bom ou ruim para a nossa alma, se aquilo é verdade, se aquilo é falso. E o problema, irmãos, é que tudo aquilo que nós pensamos, nós nos tornamos. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você consome de conhecimento e de informação. Já viu quando a gente tem dificuldade com esse negócio de cozinhar e comer? O que você vai comer rapidinho? Um miojo. Por quê? Instantâneo, rápido. Uns minutinhos. Quem come miojo aí? Levanta a mão. Ó, vocês são fitness demais, ninguém come aqui? Ih, Tiago, a Rafa está fazendo para você só miojo? Eu vou orar por você, tá? Pode deixar. Porque a gente gosta de coisa instantânea, rápida, prática. Só que a sua vida, ela caminha na direção dos seus pensamentos.
Você é aquilo que você pensa. Você se torna o que você pensa. Você é aquilo que você consome. Então, no livro intitulado A Pirâmide da Sabedoria, o autor diz assim, algo muito interessante nesse livro. Olha, nosso mundo tem cada vez mais informações, porém, cada vez menos sabedoria. Verdade ou não, irmãos? Verdade. Esses meninos aí hoje têm mais informação do que qualquer rei no tempo deles. Nosso mundo tem cada vez mais informações, não falta informação. Até para você virar para alguém e falar, fulano não bebe, fulano não anda por esse caminho, isso é pecado. O que é que ele vai fazer? Pesquisar. Ah, por quê? O nosso mundo tem cada vez mais informação, porém menos sabedoria. E ele continua. Mais dados, menos clareza. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais julgamentos, menos observações. Sábio esse cara, né? Por isso que é pirâmide da sabedoria. Mais diversões, menos alegria. Já reparou? É isso. Há mais, porém somos menos. Parece que os nossos pais, o pessoal lá atrás, tinha menos e era mais. Hoje nós temos mais, temos muito e somos menos. Todo mundo tem um megafone, todo mundo quer falar. Todo mundo vai para a rede social, todo mundo sabe, todo mundo é especialista, todo mundo fala. Mas ninguém tem um filtro, não consegue filtrar. Nossos olhos estão cansados, nossos cérebros estão superestimulados e nossas almas estão exaustas. Precisamos de hábitos mais saudáveis, está tudo aí, não mudei não. Está aí, ó, nossos olhos aí. Precisamos de hábitos mais saudáveis, de consumo de informações em uma era cada vez mais confusa. Devemos entender que tipos de categoria de conhecimento são fontes confiáveis de verdade e condizentes à sabedoria. Sabe o que ele está dizendo? Que nós precisamos desenvolver uma dieta de informações para a nossa alma. Não há uma dieta para o nosso corpo, há também uma dieta para a nossa alma. O que é prioridade? O que é necessário? O que é mais importante para o meu ser interior? O que é mais importante para o meu coração, para a nossa alma? O mais importante é a base. O que precisa ser o nosso fundamento é a palavra de Deus. Se nós queremos ter uma dieta saudável de informações, a Bíblia precisa, irmãos, ser o fundamento de vida para nós. A Bíblia precisa ser o filtro através do qual, a lente através da qual nós lemos, interpretamos e filtramos todas as outras fontes de conhecimento. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. É a Bíblia que diz o que é certo, é a Bíblia que diz o que é o errado, é a Bíblia que dirige a nossa vida, é ela que é regra de fé e prática para nós. Mas nós estamos vivendo uma era do todo mundo sabe. Muita informação e pouca sabedoria. Todo mundo tem a sua verdade, tem o megafone, tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. No mundo que prega que não há verdade absoluta, nós encontramos e cremos um livro, numa palavra que é absoluta, verdadeira, que fala sobre Deus Criador, que conhece eu e você melhor do que ninguém. A maneira como nós funcionamos, tanto interiormente quanto também exteriormente. E esse Deus estabeleceu limites. Deus estabeleceu leis que nos protegem, que nos guarda, que nos trazem segurança para que a gente não ultrapasse a zona segura, para que a gente não funcione além daquilo que nós fomos criados para funcionar. Então Deus define o que é casamento. Deus, a Bíblia define o que é relacionamento. Deus, a Bíblia define o que é trabalho. Deus define o que é sexualidade, o que é amor. Tudo isso Ele faz para o nosso bem. Então a Bíblia é um livro, uma fonte confiável, infalível, inerrante, absoluta, capaz de transformar a nossa vida. E nós precisamos de fato moldar a nossa vida a partir da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. E aí nós postamos, nós criticamos, nós bloqueamos, nós consumimos aquelas informações que na sua maioria são fake. Assim definimos as nossas crenças a partir do que a gente lê no WhatsApp. Definimos as nossas crenças a partir daquilo que está no Instagram. Redes que não são fontes confiáveis para nós. Por isso,
estamos assim. Porque muitas vezes somos extremamente influenciados pelo mundo aí fora, pelo que vemos, pelo que participamos. E aí o que é que a Bíblia diz para proteger a nossa mente? A Bíblia diz, olha, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Proteja a sua mente. E ele continua, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está dizendo, não seja como eles. Não vivam como o mundo. As pessoas que não conhecem, não temem a Deus. A Bíblia está dizendo, não sejam influenciados por eles. Não assumam essa forma do mundo. Não assumam esse padrão. Mas a grande questão é que muitas vezes nós assimilamos o conteúdo do mundo. Nós colocamos diante dos nossos olhos todo o conhecimento que o mundo dispõe. E não conhecimento e a verdade da palavra de Deus. Irmãos, você quer ser transformado? Porque muitas vezes, muitos de nós falamos isso. Quantas pessoas entram nas nossas igrejas e dizem, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero Deus. Talvez você é alguém que já falou sobre isso. Mas como se dá essa mudança? Se dá por meio de uma mudança na maneira de pensar. Não existe mudança, irmãos, não existe transformação sem mudança de pensamento. Não existe transformação sem renovação de pensamento. Não tem. E a Bíblia nos mostra a verdade, que vai contra a nossa cultura, que confronta esse mundo. Ela toca em assuntos que são politicamente incorretos. E o mundo, muitas pessoas não querem ser corrigidas, não querem que seja estabelecido o que é certo e o que é errado. As pessoas querem Deus, querem a igreja, até querem ser transformadas, mas não estão dispostas a abrir mão das influências, da cultura, do pensamento que o mundo aí fora dá e está nos influenciando em tudo. Que moda que a gente segue aí fora? A que o povo aí fora dá. Aí a gente começa a ver crente vindo para a igreja que esse negócio lá de fora. Pessoal, eu tenho visto muitos adolescentes jovens e pai, se é você que compra as roupas dos seus filhos, começa a olhar para isso. Às vezes chegam uns meninos aqui com aquele trem mostrando barriga, uns trem decotado, aberto, escandaloso, chamando a atenção para o corpo, coisa extremamente apertada. Que é isso? Que espírito de sensualismo é esse? A gente está se vestindo aí com a influência lá do mundo. Já falei isso aqui várias vezes, há um estudo aí feito aí fora sobre moda, que demorou mais de 10 anos para desconstruir o que a Bíblia diz. Está na internet, tem gente falando sobre isso, aquela ideia do cropped. Por que ele foi criado? O pessoal conta, um estudo de 10 anos da cultura, começou com aquela moda de pai e filho vestir roupinha igual, mãe e filho, como que é o nome daquilo? Tem um nome. Quando o pai veste a roupa, a mesma do filho. Quem lembra aí, gente? Quem tem filho aí? Como que é? Quando o pai veste uma roupa e o filho veste a mesma, a mãe veste a mesma. Tem um nome para isso. Tal mãe, tal filho. A moda começou trabalhando. O que eles disseram? Vamos primeiro mudar o guarda-roupa deles. A partir do momento que o pai vestir a mesma roupa do filho, a mãe do filho, nós já vamos criar uma similaridade nessas roupas. Já vamos construir a ideia que roupa para homem não é para homem e para mulher não é para mulher. Cada um usa o que quer. Depois veio o cropped. A ideia é que lá no Éden, Deus fez o quê? Cobriu a vergonha do casal quando estavam pelados, nus. E aí o que a moda usou como slogan? Deus cobre e o cropped descobre. Por trás disso tem um estudo criado para destruir uma verdade absoluta. E nós estamos sendo influenciados pela moda aí fora. Eu acho tão bonito vir com a barriga para o lado de fora, pôr um piercing lá. Igreja não é, nem lá fora é lugar disso. Isso é roupa de crente. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos, a Bíblia está aí, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Há um sistema no mundo, na cultura, pensado para te influenciar. Os filmes, as roupas, as músicas, tudo é criado, como Jesus diz, o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo está dominando ele, cegando o entendimento de muita gente, e as igrejas não estão se atentando, irmãos, para falar sobre isso, para pregar, para corrigir, para exortar, porque parece que os líderes hoje estão com medo.
medo de perder ovelha, medo de perder número, medo de perder quantidade. Se você é alguém que não tem coração ensinável, não está disposto a ser confrontado, você não é ovelha, você é bode. Porque tem gente na igreja que não gosta de ser confrontado, corrigido, questionado. Não gosta. Ai, não, porque eu acho que não poderia cedir, nossa, e tal. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O que a Bíblia está dizendo? Mas deixe que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E só assim nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer viver a vontade de Deus? Todo mundo fala isso. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. A gente fala, até bonitinho. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Mas se gastamos mais tempo com o que o mundo nos oferece, jamais vamos viver a vontade de Deus. Se a sua prioridade for o seu exterior, você não viverá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Sim, Paula? Precisa não? Uhum. Aham. Sim. Sim. Com certeza. Mas é isso que nós estamos estudando aqui. Por que às vezes a gente está esgotado? Porque a gente não protege a nossa mente. São sendo bombardeados de informações rápidas, processadas, incessantes. E aí nós buscamos aí fora essas influências. E muitas vezes elas estão nos fazendo mal. Gente, quando a gente fala sobre tudo isso aqui, né, eu já falei sobre remédio, falo sobre cuidar da saúde, nós não estamos falando contra isso não. Nós estamos falando que isso não pode dirigir, governar, ser uma prioridade na sua vida, além da beleza interior, do ser interior. Lembra quando a Bíblia diz que a nossa beleza não deve ser ataviada de brincos, maquiagens, penteados maravilhosos, etc. e tal, mas que deve ser interior? Lembra quando Paulo diz para Timóteo, o exercício físico tem pouco valor, é de pouco proveito. Mas exercitar-se na devoção tem benefícios nessa vida e na vida por vir. O que ele está fazendo? Ele não está sendo contra o exercício. O que ele está dizendo? Quando cuidar do corpo, ficar fortinho, bonitinho, ficar escravo do corpo, malhando, acordando cedo, restringindo a alimentação, priorizando isso, se torna mais importante do que exercitar sua alma, e aí virou uma idolatria ao próprio corpo. E aí nós precisamos ser sinceros. Já falei isso aqui, vou repetir. Quantos de nós priorizamos mais o lado de fora do que o lado de dentro? Quantos de nós aqui deixamos de vir para a igreja para ir para a academia? Quantos de nós deixamos de orar, de ler a Bíblia, de vir para uma reunião de oração para fazer as nossas coisas? E aí às vezes nós não estamos priorizando o lado de dentro. Nós estamos priorizando o lado de fora. Então não tem pecado, eu também faço isso, eu me exercito, como bem, faço exercícios. Não há pecado, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do excesso, da prioridade, daquilo que não provém, daquilo que é exagerado, como a moda. Então tem gente que fica escravo desse negócio, refém da cultura aí, da imposição, ditado por isso, e isso se torna um perigo, porque por trás dessa cultura e de tantas coisas que existem aí fora, há estudos, há influências, há objetivos. Não é à toa que o nosso país aí está destruído. Milhares de anos aí governado por uma mesma raça de um povo lá difícil, que tem imbuído na sua cultura o quê? Destruir na base. Acabar com escola, acabar com ensino, acabar com cultura, com certo, com errado, com absolutismo, independente de partido, porque tem gente que fica bravinho se você falar isso. E essa igreja é uma igreja posicionada, nós nunca ficamos falando disso aqui. E nem trouxemos político aqui para ficar usando púlpito de palanque. Mas a gente precisa entender. É o que o povo sempre fala, e se você concorda com essas coisas aí que está sendo ensinada, independente de A ou B, irmãos, não estou preocupado com Lula, Bolsonaro, todo mundo tem as suas falhas, seus pecados. O problema da igreja foi achar que a política ia redimir a igreja, idolatrar político, deixar isso entrar no meio, ficar levantando bandeira.
A solução não vai vir de política, não vai vir de candidato. A solução para a igreja é Jesus, é o Evangelho, é Ele que transforma. Mas a gente precisa ver o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos sendo aí há anos destruídos, solapados para essa cultura de governos terríveis, que é contra tudo que se chama Deus. Abertamente. Não tem como nós defendermos ou fazermos qualquer outra coisa, independente de A, B, C, D, independente, irmãos. E a gente está sendo muitas vezes influenciado por essas coisas, e nós precisamos tomar cuidado. Segundo, primeiro, proteja a sua mente. Segundo, confronte suas emoções. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Diz aí o autor. Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Nós estamos vivendo numa era, numa cultura, irmãos, que afirma que nós somos o que nós sentimos, que devemos dar vazão aos nossos sentimentos, que as nossas emoções são tudo, as nossas emoções governam tudo. Por que o mundo está como está? Porque as pessoas decidiram dar vazão ao que elas sentem. Entende isso? Aí o que a gente está tendo no mundo? Eu não sei nem mais o que eu falo. Às vezes você vai conversar com alguém, com todo respeito, com todo cuidado. Um tempo desse eu viajei com a Aline, nós viajamos para um outro lugar, um outro estado, outra cidade, outro local. E a Aline ficou rindo de mim depois. Por quê? Nós fomos uma loja para comprar alguma coisa, e quando eu cheguei lá na loja, tinha uma pessoa lá atendendo. Irmãos, que eu sinceramente, Deus sabe, eu não sabia, não conseguia definir se aquela pessoa que estava ali era um homem ou uma mulher. Eu não conseguia definir, porque tinha cabelo grande de mulher, aí tinha uma barba, estava usando um salto, mas estava usando roupa de homem. E aí eu fiquei meio travado, eu fiquei perdido, porque eu tinha que me dirigir a ela, ele, elo, sei lá quem. E aí eu ficava assim, você tem essa coisa aqui? Às vezes eu usava o feminino, às vezes eu usava, mas eu não sabia o que aquela pessoa queria que eu chamasse. Eu não conseguia definir. Aí eu fiquei ali numa confusão, ela, ele, e aí ela, mas a pessoa também não me falou nada, mas eu fiquei ali e nem muito que percebi. Aí a Aline está lá assim no balcão, meio assim, esperando, né? E aí terminou, ela falou, amor, o que você arrumou ali? Eu falei, o quê? Não, você ficou ela, ele. Eu falei, mas eu não sei, eu não sabia, como que eu tinha que falar? Eu queria perguntar a ela, mas vai saber se você pergunta, né? A pessoa fica mais brava com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma geração que diz assim, você precisa colocar para fora o quê? Dar vazão aos seus sentimentos, às suas emoções, ao que você quer sentir. Aí tem gente que explode, destrói tudo. E aí tem gente que implode, guarda, se destrói por dentro. Você deve ouvir e obedecer ao seu coração. Ouça o seu coração, assinado Satanás. Essa frase é do diabo. É isso que a gente fala, ouça o seu coração. Ai, pastor, eu estou sentindo, sabe? Eu sinto, sabe? Cuidado com esse sentir. Porém, a Bíblia nos aconselha de outra forma. Deus criou as nossas emoções, criou os nossos sentimentos, criou os nossos apetites. Eles trazem cor, alegria, sabor à vida. O problema é que por conta do pecado, da ruptura do ser humano com Deus, dos nossos pais, Adão e Eva, esse pecado, essa separação de Deus trouxe o quê? Caos, consequências para toda a humanidade, para o nosso ser. Então, depois do pecado, o nosso mundo interior, esse ser interior que existe dentro de nós hoje, ele está o quê? Em desordem. O pecado maculou as nossas emoções, o pecado sujou, distorceu as nossas emoções, os nossos sentimentos. As nossas emoções ficaram o quê? Desconectadas da verdade, emoções desconectadas da razão. Por isso tem hora que você olha para alguém e você não sabe o que ele está fazendo. Um dia ele acorda amando, um dia acorda odiando, tomando decisões tolas, erradas, pelo que ele está sentindo. Escolhendo quem vai estar pelo que está sentindo. Mudando de emprego pelo que está sentindo. Trocando de lugar pelo que está sentindo. Emoções descontroladas. Já percebeu isso? Você começou a sentir coisas que até você mesmo estranhou. E lá na frente, quando você não se rendeu a isso, você falou, se eu tivesse entrado nessa, me parece que eu estava enganado. Há uma confusão emocional dentro de nós.
E se nós não nos atentarmos, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos levados pelos nossos sentimentos na direção errada, completamente contrário àquilo que é a vontade de Deus. Por isso que o salmista está dizendo: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim, está tão triste? Todos nós sentimos abatidos, um dia triste, desanimado, angustiado. E o salmista aqui também está se sentindo assim. Mas mais do que descobrir o motivo, ele está questionando. Ele está confrontando o seu sentimento, ele está confrontando o seu coração. É como se ele estivesse dizendo: ó minha alma, por que você está assim? Ele afirma e diz para as suas emoções: olha, espere em Deus, pois eu ainda voltarei a louvá-lo. É como se o salmista estivesse dizendo, confrontando o que ele está sentindo com a própria verdade da palavra de Deus. Porque nem tudo aquilo que a gente sente é aquilo que a gente deve fazer. Quem não se sente triste um dia? Abatido, angustiado, cabisbaixo. Mas se você se entregar a isso, não confrontar, não questionar, não buscar saber o motivo, a razão pela qual você está assim, você vai acabar sucumbindo a isso. O que o salmista está dizendo é isso. Por que ele está perguntando para ele mesmo. Será que eu não estou aumentando? Nós vimos aqui que alguns sintomas do burnout é o quê? Maximizar os problemas. Um problema pequenininho, a gente coloca ele grandão. Um gatinho se torna um leão. Uma coisa simples de resolver se torna algo absurdo. Por quê? Confusão mental. Elias lá no burnout faz o quê? Foge de Jezabel e Acabe para salvar a sua vida. Mas lá dentro da caverna ele pede a morte, confusão. Olha o que ele está sentindo. Não sabe o que ele quer para a própria vida dele. Então, o que o salmista está fazendo é confrontando o que ele está sentindo. E olha bem para isso. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. É extremamente perverso quanto mal. Acho que eu não coloquei aí, né? Coloquei aqui, não coloquei aí. Isso mesmo. Esqueci, viu? Faz parte, né, gente? Nós já vamos chegar nisso. Jeremias 17 diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Cuidado. O coração humano é mais enganoso que qualquer... Quantos homens eu vejo lamentando hoje estar casados porque foi pelo sentimento, escolheu de uma forma errada. Quantas mulheres hoje que falam: se naquela época eu fosse convertida, tivesse a capacidade de discernir, escolher, eu não tinha entrado nessa. Quantas pessoas a gente vê, por quê? Vai pelo coração, pelo que está sentindo. E deixa eu te falar uma coisa, o coração é apenas um músculo. Você não sente nada no coração. O coração é um músculo que bombeia sangue. Onde tudo começa? Aqui, ó. Eu visualizo, eu olho. E eu, como cristão, tenho capacidade de equilibrar o que é certo, o que é errado, o que é valor, o que é princípio, aonde eu devo caminhar ou não. E a partir disso eu ajo. Quantas pessoas hoje ou amanhã vão amargurar decisões que tomaram baseada em sentimento? Porque sentir é bom, não é? Ainda mais quando é algo que a gente quer e gosta. Aí a gente fica assim. Entra aquela ideia do escondido, da aventura, do gelo. Ai, estou sentindo um negócio quando eu vejo, quando eu estou perto. Já viu quando você está aí namorando? Hoje você é casado, né? Talvez você até parou já de sentir isso, né? Tem que voltar a sentir. Ai, quando chega, sentir. Esse é o problema. Porque o nosso coração, diz a Bíblia, ele é mais enganoso que qualquer coisa. E ele é extremamente perverso. Está na Bíblia. Então olha para mim aqui, vocês. Nunca subestime a maldade do seu coração. Se não for Deus na nossa vida, nós somos extremamente perversos. Está na Bíblia. Por isso que não tem ninguém bonzinho não. Tem gente ruim e arrependida. É isso que Jeremias está dizendo. Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. O nosso coração que está dentro de nós, essa parte que nós não conhecemos, irmãos, plenamente, que a ciência não explica por completo, a Bíblia diz que é corrupto, é enganoso, é extremamente perverso. Como confiar nele, como acreditar nele, como orientar a vida por meio dele, em quem confiar.
em Deus que examina o coração e prova os corações, confie no Criador, Ele te criou, Ele te conhece, Ele te convida a confiar nele e não nas suas emoções. Agora, nesse livro aqui, eu não li, só peguei um... Uai, apareceu? Eu, hein? Tá aí, irmão. Esse livro aí, eu não li ele, eu só vi, só peguei um trecho. Uai, gente, está fora de ordem aqui alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá, eu acho que eu passei. É isso aqui, ó. Estava antes. Esse livro se chama As Mentiras que as Mulheres Acreditam. Tirei desse livro, só que eu coloquei só a autora. Esse livro escrito por essa mulher se chama As Mentiras que as Mulheres Acreditam. E é muito engraçado você ver uma mulher falando das mentiras que as mulheres acreditam, até dos homens. Ela contando isso. E nesse trecho desse livro, ela diz assim: em meio ao passeio de montanha-russa, o qual nossas emoções nos levam às vezes, temos de trazer constantemente a mente e o pensamento de volta à verdade. Ela quer dizer que as nossas emoções são como uma montanha-russa. E aí quando a gente vê que isso está oscilando, o que a gente precisa fazer? Trazer constantemente a mente e o pensamento de volta à verdade. Às vezes isso vai precisar acontecer. Talvez a Cleo não vai gostar de que eu fale com ela. Cleo, entende? Pode falar. Mas a gente precisa trazer. Já viu quando a gente está cego? Sentindo demais, alguém tenta nos despertar, parece que a gente está anestesiado. Os especialistas em compra de carro dizem que quando você for comprar um carro, você deve levar alguém que não seja apaixonado com aquele carro. E um dia eu estava lendo sobre isso para entender como que é. E é verdade. Por quê? Porque quando você quer muito alguma coisa, você quer muito namorar alguém, quer muito comprar um carro, quer muito comprar uma casa, você quer muito trocar de local, você está apaixonado com aquilo. O que você faz? Fecha os olhos para o perigo, fecha os olhos para o que é feio, fecha os olhos para aquilo que não está de acordo, você fecha os olhos. Aí quando você leva alguém que não é apaixonado com aquilo, com aquele carro, o que a pessoa faz? Não, fulano, você vai comprar esse carro? Olha aqui esses arranhados. Olha esses pneus careca. Ó, já bateu aqui. Ele começa a te mostrar aquilo. Por quê? Ele não está apaixonado com aquele veículo. Mas quando a gente está apaixonado, a gente fecha os olhos. A gente finge não ver. Nós não queremos enxergar. Nós não abrimos os olhos. A gente não traz à tona constantemente a mente e o pensamento de volta à verdade. É o que o salmista está dizendo. Por que a minha alma está tão triste? Por que a minha alma está abatida? Ele diz, não, eu vou confrontar isso com a verdade. Espere em Deus, pois eu ainda vou voltar a louvá-lo. Isso aconteceu com uma prima minha numa época, né? Ela foi comprar um carro, levou algumas pessoas, a pessoa falou para ela, ó, essa roda está empenada. Ó, não tem a chave reserva. Olha isso aqui. Nossa, mas ela e o marido estavam loucos com o carro. Compraram o carro. Tem gente rindo já, né? 3 meses depois, que você paga a primeira parcela, né? Tudo bem, paga a segunda, tudo bem, paga a terceira e começa. Aí ela falou, nossa, arrependi. Podia ter ouvido e não comprado esse carro. De fato, está com vários problemas e me falaram sobre isso. Da próxima vez, nós não vamos fazer isso. Está entendendo? Você precisa dessa dose. Porque quando a gente está apaixonado com o negócio, a gente fecha os olhos para tudo. Não vê nada. Até que alguém que não está apaixonado com aquilo te fale, o quê? Cuidado. O que mais? E aí passamos pelo coração humano, vamos para frente. E aí o John Piper diz assim, olha, meus sentimentos não são Deus. Deus é Deus. Meus sentimentos não definem a verdade. Meus sentimentos são ecos e respostas ao que a minha mente percebe. E às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sintonia com a verdade. Quando isso acontece, e acontece todos os dias de alguma forma,
Eu tento não dobrar a verdade para justificar meus sentimentos. Porque a gente dobra a verdade para justificar o que a gente quer. Não, calma aí, peraí, não é bem assim, olha. Se você for pensar, é o que ele está dizendo. Quando isso acontece todos os dias em alguma medida. Eu tento não distorcer a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos. Mas eu imploro a Deus, purifique minhas percepções da sua verdade e transforme meus sentimentos para que esteja em sincronia com a verdade. O que você deve pedir a Deus, Senhor, que o que eu sinto esteja alinhado, sincronizado com a sua verdade. Porque se estiver com o que eu acho, os meus sentimentos imperfeitos, eu vou acabar fazendo besteira. Os nossos sentimentos não são Deus, irmãos. Não é o que eu estou sentindo, não é o que dirige a minha vida. Terceiro, proteja sua mente, confronte suas emoções. Terceiro, exercite-se espiritualmente. Paulo diz, o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Então, o exercício físico tem o seu valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor. Então, é interessante que aqui Paulo não está desprezando o exercício físico. Ele, de fato, é importante, tem o seu valor. Nós estabelecemos uma disciplina na nossa vida, porque sabemos a importância que há em cuidar da nossa saúde física. Então, nós acordamos cedo, desenvolvemos ali hábitos mais saudáveis, escolhemos um esporte que gostamos, um caminhada, o outro esporte dele é ficar dormindo, o outro é academia, o outro é corrida, o outro é crossfit, e escolhe natação, hidroginástica, sei lá, um monte de coisa, o outro é levantamento de garfo, escolhe um exercício, nós escolhemos. Então nós acordamos cedo, fazemos tudo isso, mas o que Paulo está dizendo é que há um exercício da alma. Assim como há uma academia, exercício para o nosso corpo, há uma academia, exercício para a nossa alma. E esse exercício para a alma traz muito mais benefícios, não apenas nessa vida terrena, mas também na eternidade. Através desse exercitar espiritualmente, é que nós desfrutamos diariamente do amor e da graça de Deus. Olha o que o David Murray diz aí no livrinho que nós estamos estudando, o Reset. Embora dois esgotamentos não sejam idênticos, ao aconselhar inúmeros cristãos que passam por isso, tenho notado que a maioria tem em comum uma coisa. Qual coisa que nós temos em comum? Existe um déficit da graça. Não é que esses cristãos não creiam na graça, de modo nenhum. O problema é que existe uma desconexão entre a graça teológica e a sua vida diária. Ele está dizendo que nós conhecemos a graça, nós falamos sobre ela, nós cantamos sobre ela. Às vezes, estudamos para ela, mas ela fica no nível da mente, no nível teológico. Mas nós nos recusamos a viver, a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O amor de Jesus, a vida abundante que Ele nos prometeu, está disponível. E Jesus disse isso para a mulher samaritana que foi pegar água. Olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Como nós vivemos isso, irmãos? Exercitando-se espiritualmente. Exercitar-se na devoção é muito melhor. Paulo diz, existem muitos benefícios. E aí o que a gente ouve? As pessoas falarem, ai pastor, mas é tão difícil. Eu não consigo parar um tempo, eu não consigo ler a Bíblia, eu me distraio, eu vou orar, perco a atenção. Irmãos, de fato é muito difícil, é assim mesmo. Mas faz uma comparação quando nós falamos do nosso exterior, do cuidado do nosso corpo. Pensa lá na academia, é da mesma maneira. Eu fiquei parado um tempo, sem treinar, sem malhar, um bom tempo. E aí eu fui voltar. Ô irmãos, o primeiro dia é o capiroto na vida da gente. Nosso Deus, eu falei, eu não volto aqui nunca mais. Você vai lá, você treina lá, pega peso, dói tudo, o corpo fica doendo. Vários dias, vocês já me viram mancando aqui, subindo escada, né? Pegando peso com perna, o corpo dói, aquele trem fica doendo, e você não é bom você tomar um remédio lá, um relaxante para melhorar, e aí você fala, eu não vou voltar lá não. Aí dá o horário cedo, você olha assim na cama, dá aquela preguiça, aquele desânimo, você luta com aquele negócio, e vai. Aí quando você chega lá, você malha.
Aí termina, você volta no outro dia, e aí você começa a voltar, e aí você percebe que você começa o dia assim, e aí você desfruta daquilo o dia inteiro. Ai, fui na academia hoje, estou disposto, já corri, fiz cardio, treinei, peguei peso, começou o meu dia. E aí você desfruta com aquela gratidão. Você já viu quando você sai da academia? Você, ai, que delícia, que coisa boa, que bom que eu vim. Quando você não vai, nossa Deus, parece que é um peso, né? Fica, nossa, eu estou pagando lá e não estou indo, estou faltando e tal. Mas no início é dificílimo, até que você comece a fazer. Na vida de exercício espiritual é da mesma forma. Vai ser difícil nós pegarmos a Bíblia, abrirmos, assentarmos, ficarmos ali orando, mas quando nós começarmos a fazer, nós vamos começar a desfrutar daquilo, da presença de Deus o dia inteiro, nós vamos estar sensíveis a Deus, nós vamos ouvir a Deus, nós vamos ser tocados por Ele, impactados por Ele. Se você iniciar a sua manhã orando, devoção antes de ação, buscando a Deus, você vai desfrutar o dia inteiro da presença de Deus. Começar é difícil, não é fácil. E aí eu quero te dar algumas dicas para isso. Primeiro, devoção. O que é devoção? Silêncio, leitura e oração. Vai para um lugar, senta ali, ora, fala com Deus, leia a palavra, medite nela, pense sobre o que você leu, pensa sobre o que você leu. Ore ao Senhor. O Billy Graham diz assim: tem descansos que acontecem quando o corpo se deita, outros quando o joelho se dobra. Aí a gente acha isso aqui bonitinho. Nossa, que frase! Uau! Aí a gente vai embora. O que eu estou querendo te dizer? Talvez seja por isso que você está tão cansado. O sono não resolve. Porque o descanso que a sua alma precisa já não é mais nem de sono, mas é de joelho dobrado na presença de Deus. Talvez você eu estou tão cansado, e você já descansou e não descansa, não consegue descansar. Porque talvez o seu descanso já não seja nem mais de sono, seja de joelhos dobrados. Por quê? Tem descansos que acontecem quando o corpo se deita. Outros, quando o joelho se dobra. Então, irmãos, tem hora que, Deus, eu estou tão cansado. Jesus diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos... Aonde que a gente encontra isso? Paulo diz, olha, que sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas e petições, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de... Estou sem dormir, estou apavorado, abafado, ansioso, eu preciso falar, irmão, dobre seus joelhos, ora. Às vezes você não precisa nem de alguém lá, é de você e Deus. O cansaço do corpo, você vai deitar e talvez vai resolver. Mas talvez você não está conseguindo descansar, porque o descanso que você precisa é joelhos dobrados diante de Deus. A verdade é que nós tentamos controlar a vida o tempo inteiro, mas nós não podemos controlar. Mas quando eu dobro os meus joelhos, eu posso estar diante daquele que tem o controle de tudo. Aí eu entrego para Ele, eu oro a Ele, eu busco a Ele, e eu consigo descansar a minha alma no meio da tormenta. Então talvez você esteja cansado, esteja cheio de problemas, ansioso, sem dormir. Experimente. Teve um dia que eu atendi uma moça que estava frequentando aqui a nossa igreja, 7 anos tomando medicação para dormir. 7 anos. Não conseguia dormir sem medicação. 7 anos. Eu atendi essa moça, ela estava frequentando aqui a nossa igreja. Não era cristã, estava vindo aqui, frequentando. Ouvindo palavra, recebeu ali Jesus no seu coração. Falei com ela, vai lá, se batiza, tem uma igreja perto da sua casa, que é muito longe. Procura lá. E ela foi, procurou, se batizou. E eu comecei a atender essa moça. E além do tratamento convencional, eu falei com ela, olha, não é só remédio. A sua alma precisa de Jesus. Falei com ela, você vai fazer um propósito com Deus, todos os dias, não tem segredo. Antes de você dormir, antes de você tomar o seu remédio, você vai orar a Deus. Você vai dobrar os seus joelhos, você vai orar a Deus. E você vai falar, Senhor, me liberta desse remédio, me ajuda a dormir, me dê o sono. Eu falei, você vai fazer isso todos os dias. Você vai desenvolver a sua vida de oração. E falei, vamos continuar tratando.
Você vai continuar do mesmo jeito. A gente não pode ser responsável de tirar alguma coisa sob prescrição médica, tá, irmãos? E ela fazendo esse propósito ali. Irmãos, terceiro dia que essa moça estava fazendo isso, terceiro dia que ela fez isso. No outro dia ela me ligou. Depois do terceiro dia. Sabe aquela pessoa que te liga parecendo que ela ganhou na loteria? Ela estava louca do outro lado, ela gritava, ela chorava, ela pulava. Porque ela falou que já tinha 7 anos, que ela não sabia o que era dormir sem um remédio, que nunca vai produzir o sono natural, sempre será artificial. E naquela noite, ela conseguiu dormir uma noite inteira sem remédio. Foi quando ela procura o seu psiquiatra, converse com ele, bata um papo com ele. E essa moça caminhou na presença de Deus. Porque às vezes o nosso cansaço, talvez ela estava cansada do mundo. Conheceu Jesus. Jesus diz, vinde, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. A gente está até dormindo. O seu cansaço talvez não seja do corpo, de deitar. Esse passa com a noite de sono. Talvez seja porque outros, quando o joelho se dobra a Deus em oração. Cristo, olha o que diz aí o John Owen. Cristo é o nosso melhor amigo e logo será o nosso único amigo. Peço a Deus com todo o meu coração que eu me fadigue de tudo, exceto da conversa e da comunhão com Ele. Tenho de afirmar agora que depois de toda a minha pesquisa e leitura, a oração e a meditação assíduas têm sido o meu único abrigo, bem como os meios mais proveitosos de obter entendimento e auxílio. Por meio delas, meus pensamentos foram libertados de muitos embaraços. O John Owen está dizendo que ele me canse de tudo, que ele se canse de tudo, que eu me fatigue da televisão, que eu me canse do celular, que eu me canse do mundo, que eu me canse das redes sociais, que eu me canse de todas as outras coisas, mas que eu jamais me canse e desista de falar com Deus, de conversar com Deus, de orar a Deus, da comunhão com Deus, da presença de Deus. A gente está se cansando muitas vezes de Deus, de falar com Deus, de orar a Deus. Se canse de tudo aí fora, irmãos, do celular, das redes sociais, da televisão, do mundo. Mas que você jamais se canse de falar com Deus. Ele diz, por meio disso, meus pensamentos foram libertados de muitos embaraços. Existem muitas coisas para te ajudar. Né? O aplicativo da Bíblia aí, YouVersion, né? Lá tem devocionais, lá tem versículo do dia. Você pode começar por ali. Nós temos os devocionais. Livros que você faz uma leitura todos os dias, um versículo bíblico, uma experiência, uma palavra também, como pão diário, traz isso aí para nós. Existe também os podcasts, tem um podcast chamado Projeto do Coração, projeto de podcast aí voltado para as mulheres, excelente, você pode ouvir. Mas a gente precisa começar a adoração também, pessoal e comunitária. Fazemos aqui juntos, de forma comunitária, mas também precisamos disso de uma forma pessoal. O que mais, irmão? Serviço. É um exercício espiritual que servir, se envolver. Esse exercício é difícil para nós, porque costumamos ser egoístas e muito autocentrados. Mas esse exercício nos ajuda a olharmos para fora de nós mesmos. E quando o mundo aí nos estimula a buscar autoestima, Jesus nos desafia a buscar o outro estima. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não entendeu que isso pudesse o impedir de vir em forma humana e se tornar servo, nos servir, e se entregar por nós até a morte de cruz. E para a gente terminar, foque na eternidade. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe quem escreveu isso? Salomão. Escreveu isso porque ele era um homem que tinha grande anseio. Salomão queria ser feliz, queria desfrutar a vida. E como Salomão tinha tempo e dinheiro, ele usou todos os recursos que ele tinha nesse projeto chamado felicidade. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes, ele escreveu que ele queria saber o que vale a pena na vida. Então ele seguiu as buscas infindáveis por dinheiro, conquistas, bens materiais, posses, construções, cavalo, fama, poder, mulheres, prazer. Salomão experimentou tudo que o mundo tem para oferecer. Chegou no auge da experiência humana, do sucesso, do reconhecimento, do dinheiro, do poder. E quando ele chegou no topo, ele descobriu o quê? Tudo era vazio, tudo era inútil,
tudo era sem sentido, vaidade foi correr atrás do vento. Salomão descobriu nessa busca que ele apoiou a escada dele na parede errada. Ele desperdiçou a vida dele correndo atrás disso. E mesmo correndo atrás disso, ele descobriu que isso não preencheu a vida dele, não trouxe o que ele imaginava. Lembra aqui dos atletas famosos, conquistaram tudo. Ele descobriu que isso não deixou ele feliz, não satisfez a alma dele, não encontrou razão, sentido, esperança, nada. Então aqui no livro de Eclesiastes, ele está no final da vida dele, já na velhice. E ele escreve esse livro como alguém olhando a vida pelo retrovisor, para trás, olhando para o passado, não podendo mais mudá-lo. E aqui ele está escrevendo, nos aconselhando e revelando as suas decepcionantes descobertas, para que a gente não perca tempo, não desperdice a vida como ele fez. E sabe qual que é a descoberta que Salomão teve? Nada debaixo do sol pode nos satisfazer. A gente está debaixo do sol buscando tudo, querendo que isso nos alegre, satisfaça a nossa alma. Salomão descobriu, nada debaixo do sol pode nos satisfazer. Ele descobriu que o anseio do nosso coração não está debaixo do sol. Ele descobriu que o anseio do nosso coração, a eternidade, está acima do sol. Ou seja, no Deus Criador, o Deus que tudo fez. Então a conclusão de tudo que ele aprendeu, de forma dolorosa, é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque todos nós vamos prestar contas a Deus de como nós estamos vivendo a nossa vida. Se dedique a Deus, obedeça a Deus, ande nos caminhos de Deus, para de focar nas coisas desse mundo, para de procurar alegria, felicidade nas coisas debaixo do sol, porque tudo isso é sem sentido, tudo isso não satisfaz, é correr atrás do vento. Cuidado, irmãos, você pode estar priorizando na sua vida aquilo que é inútil. Talvez você esteja priorizando o seu exterior, esteja esquecendo do seu ser interior, do seu coração. Olha que preocupação nós tivemos hoje pela manhã. Vim bonito para a igreja, arrumados. Se isso tornar uma prioridade da nossa vida, governar o nosso coração, são os perdidos. Nós estamos fazendo isso o tempo todo, focando no que é exterior e se esquecendo de cuidar do nosso ser interior, malhando os músculos aqui, o corpo, mas esquecendo de exercitar a fé, a oração. E aí a gente está abrindo mão de muita coisa, da comunhão na igreja, da oração, do culto. Quanta gente já não está tendo prazer mais um culto, de passar as viradas de ano na igreja, de servir, de cantar. A gente está abrindo mão sem perceber. E estamos achando que está tudo bem. Está desacelerando, ficando quietinho no banco. Não se envolvendo. Ah, porque eu não gostei, me feriram, desanimei, não me elogiaram, não falaram comigo. Não está bom, não acho que deve ser assim. E aí a gente está extremamente preocupado com fora. E se esquecendo do ser interior. O coração aqui dentro. Ele dirige, ele define, ele dá rumo, ele dá sentido. Então, um coração triste, amargurado, decepcionado, qual vai ser o rumo e o destino? Gente que eu vejo muitas vezes na igreja que não acerta, não firma, vai para tudo quanto é lugar, não para em lugar nenhum, sempre está insatisfeito, sempre está reclamando, sempre tem uma crítica, sempre tem um apontamento, sempre tem um mas, sempre tem. É o sujo falando muitas vezes o mal lavado, porque geralmente quem aponta alguma coisa é alguém que está com a vida toda torta muitas vezes. A gente faz na surdina, nas escondidas, e aponta nas claras. O coração, ser interior, ele determina o rumo da nossa vida. Então, se o seu coração, você não está cuidando do seu ser interior, a sua vida será destinada, orientada, a partir daquilo que você tem vivido. Coloque-se de pé, para refletir e praticar. Primeiro, precisamos tornar o lado de dentro da nossa vida uma prioridade. Segundo, a Bíblia é o livro que deve moldar a nossa vida mais do que qualquer outra coisa. Terceiro, desfrutar diariamente o amor de Deus é o hábito que mais reabastece as nossas vidas. Grave aí essas três coisas. Feche seus olhos. Senhor, bendito é o teu nome.
O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Jesus. Obrigado por essa manhã que nós temos aprendido a viver no ritmo da graça, a descansar no Senhor, a viver de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos ajude como igreja a receber essa palavra, não com mágoa, questionamentos, insatisfação, mas com o coração contrito e quebrantado, entendendo, olhando para nós, entendendo que precisamos de desacelerar e deixar que a nossa alma acompanhe o ritmo do nosso corpo. Precisamos priorizar o lado de dentro, mais do que nós investimos no lado exterior da nossa vida. Gastamos tanto, fazemos tanto procedimento, cuidamos tanto do lado de fora, mas nos esquecemos do lado de dentro, o nosso interior. Precisamos exercitar a nossa alma, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa adoração, os nossos cânticos, a nossa humildade, o nosso quebrantamento, o servir, Senhor. Nos ajude a ser mais alegres, de corações formosos. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a ser menos amargurados, a sermos menos, Senhor. Nos ajude nessa manhã. Nós encerramos um propósito de 6 dias de oração. Converta os nossos corações, nos dê direção, cuida de nós. Nós te pedimos essa manhã, nos leve em paz à nossa casa, aos nossos lares, e que o teu nome seja glorificado na nossa vida todos os dias, Senhor. Nós oramos e apresentamos o culto de logo mais à noite. Seja conosco, nos traga direção, nos traga visão, nos traga unção, que seja um derramado do teu Espírito Santo. Usa o ministério de louvor, usa a ministração da palavra, usa, Senhor, que haja salvação, que haja conversão, que haja unção, quebrantamento, unidade, que haja avivamento, que haja choro, joelhos dobrados, arrependimento, e que o teu nome seja glorificado. Nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, até logo mais à noite, em nome de Jesus.